A maioria das pessoas acredita que liberdade é o destino final da prosperidade. Elas imaginam que quando tiverem mais dinheiro, mais tempo ou mais opções, finalmente serão livres. Mas existe um problema silencioso nessa forma de pensar. Muitos alcançam aquilo que chamavam de liberdade e mesmo assim continuam presos. Presos à ansiedade, presos às dívidas, presos à necessidade de aprovação, presos a uma rotina que não escolheram, presos a uma vida que construíram sem intenção. Por isso, hoje chegamos à quinta camada da riqueza. E talvez essa seja uma das mais mal compreendidas de todas, porque liberdade não é o começo da construção da riqueza. Liberdade é consequência. Ela não nasce do acaso, ela nasce da ordem, ela nasce da maturidade, ela nasce da construção correta das bases da vida. Depois de compreender Deus como a primeira riqueza, saúde como a segunda, família como a terceira e relacionamentos como a quarta, chegamos agora à quinta camada da riqueza, a liberdade. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e entenda por que a liberdade é a quinta camada da riqueza. Quando falamos sobre liberdade, a primeira dimensão que precisa ser compreendida é a liberdade de tempo. Existe uma frase que merece reflexão profunda. Riqueza não é apenas ganhar mais dinheiro. Riqueza é possuir mais tempo para aquilo que realmente importa. Observe a vida moderna. Milhões de pessoas passam os dias correndo. Correm para trabalhar, correm para pagar as contas, correm para resolver problemas, correm para cumprir agendas que não criaram, correm para atender expectativas que não escolheram. E passam tantos anos correndo que deixam de perceber que nunca decidiram para onde estavam indo. Liberdade de tempo significa possuir domínio sobre sua agenda. Significa ter capacidade de escolher onde investir as horas mais valiosas da sua existência. O tempo é o único recurso que todos recebem igualmente. O rico não recebe mais horas que o pobre. O empresário não recebe mais minutos que o empregado. O que muda é a forma como cada pessoa administra esse recurso. Existem pessoas com altos salários e baixa liberdade. Existem pessoas com renda confortável e agendas escravizadas. Existem profissionais que faturam muito, mas não conseguem passar uma tarde com os filhos sem preocupação. Não conseguem viajar sem levar trabalho. Não conseguem descansar sem culpa. Isso não é liberdade. Isso é apenas uma prisão mais confortável. A verdadeira prosperidade começa quando o tempo deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser direcionado pelos valores. Mas liberdade não é apenas sobre tempo. A segunda dimensão é a liberdade de escolha. E aqui estamos em um território ainda mais profundo, porque muitas pessoas confundem liberdade com fazer tudo o que desejam. Na prática, isso costuma produzir o efeito oposto. Quem faz tudo o que sente vontade acaba se tornando escravo das próprias vontades. Quem não controla impulsos acaba sendo controlado por eles. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, é a capacidade de escolher conscientemente aquilo que gera a vida. Uma pessoa emocionalmente dependente da aprovação dos outros não é livre. Uma pessoa dominada pelo medo não é livre. Uma pessoa controlada por vícios não é livre. Uma pessoa escravizada pela comparação não é livre. Uma pessoa que vive tentando provar seu valor para todo mundo não é livre. Perceba algo importante. Existem indivíduos com patrimônio milionário que não conseguem dormir em paz. Existem pessoas famosas que vivem aprisionadas pela necessidade de reconhecimento. Existem profissionais bem-sucedidos que perderam completamente a capacidade de ouvir a própria consciência. O dinheiro pode ampliar possibilidades, mas não cria liberdade interior. A liberdade verdadeira começa dentro da mente e do coração. Ela nasce quando você aprende a dizer não para aquilo que destrói seu futuro e aprende a dizer sim para aquilo que fortalece seu propósito. A terceira dimensão da liberdade é a liberdade financeira. Talvez seja a dimensão mais conhecida, mas também uma das mais mal interpretadas.
Muitas pessoas acreditam que liberdade financeira significa acumular fortunas gigantescas. Na realidade, liberdade financeira significa possuir recursos suficientes para sustentar seus valores, seu propósito e seu estilo de vida, sem viver constantemente sob pressão financeira. Não se trata apenas de o quanto você ganha. Trata-se de quanto controle você possui sobre sua vida econômica. Uma pessoa pode ganhar muito e continuar escrava dos gastos excessivos. Outra pode ganhar menos e viver com tranquilidade, planejamento e segurança. Liberdade financeira é o momento em que o dinheiro deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser uma ferramenta a serviço daquilo que realmente importa. É a diferença entre trabalhar apenas para sobreviver e trabalhar porque encontrou propósito no que faz. É a diferença entre correr atrás de dinheiro por desespero e construir patrimônio com inteligência. É a diferença entre viver apagando incêndios financeiros e construir uma estrutura que gera estabilidade. Patrimônio, renda recorrente, investimentos e independência financeira não existem para alimentar vaidade. Eles existem para criar segurança, oportunidades e capacidade de servir com mais amplitude. Agora existe um conceito extremamente importante que precisa ser esclarecido: a diferença entre flexibilidade e liberdade. Muitas pessoas acreditam que são livres, quando, na verdade, possuem apenas alguma flexibilidade. Flexibilidade significa poder mudar algumas coisas. Liberdade significa poder decidir o rumo da sua vida. Ter um horário flexível não significa ser livre. Trabalhar de qualquer lugar não significa ser livre. Ganhar muito dinheiro não significa ser livre. Imagine alguém que pode trabalhar de casa, mas continua preso a clientes abusivos, contas excessivas e ansiedade constante. Existe flexibilidade, mas não existe liberdade. Imagine alguém que pode viajar para qualquer lugar, mas não consegue ficar longe do celular por algumas horas. Existe mobilidade, mas não existe liberdade. Imagine alguém que ganha muito dinheiro, mas não consegue abandonar um trabalho que odeia porque seu padrão de vida depende dele. Existe renda, mas não existe liberdade. A verdadeira liberdade acontece quando você possui autonomia para alinhar sua vida aos seus valores mais profundos. Quando suas decisões deixam de ser governadas pelo medo e passam a ser guiadas pelo propósito. Mas como realizar uma transição efetiva para a liberdade? Aqui está um dos ensinamentos centrais das 7 camadas da riqueza. A liberdade verdadeira é consequência, nunca o ponto de partida. A ordem correta importa. Primeiro Deus, depois saúde, depois família, depois relacionamentos, depois liberdade, em seguida legado e por último dinheiro. Observe quantas pessoas tentam inverter essa sequência. Buscam dinheiro antes de construir caráter. Buscam independência antes de desenvolver responsabilidade. Buscam liberdade antes de aprender disciplina. E buscam sucesso antes de construir bases sólidas. E o resultado quase sempre é o mesmo: vazio, instabilidade e sofrimento. Pense na pessoa que conquistou riqueza financeira sem propósito. Ela acumula recursos, mas não encontra significado. Pense em quem buscou independência sem responsabilidade. Conquistou autonomia, mas não sabe administrá-la. Pense em quem buscou liberdade sem disciplina. Recebeu oportunidades, mas não conseguiu sustentá-las. Pense em quem construiu sucesso profissional enquanto destruía saúde, família e relacionamentos. Pode parecer vencedor diante do mundo, mas vive derrotado por dentro. A liberdade sustentável exige alicerces. Sem eles, ela se transforma rapidamente em caos. Existe ainda uma dimensão social da liberdade que precisa ser compreendida. Nenhum ser humano vive isolado. Toda liberdade gera responsabilidade. A liberdade individual não pode destruir a liberdade coletiva. Vivemos em comunidade, compartilhamos espaços, recursos, direitos e deveres.
Quando uma pessoa acredita que liberdade significa fazer qualquer coisa sem considerar consequências, ela transforma a liberdade em egoísmo. A maturidade é justamente aquilo que impede essa transformação. Pense em exemplos simples. Você tem liberdade para ouvir música, mas não para impedir que todos ao seu redor tenham paz. Você tem liberdade para dirigir, mas não para colocar vidas em risco. Você tem liberdade para expressar opiniões, mas também possui responsabilidade pelas consequências das suas palavras. Uma sociedade saudável depende do equilíbrio entre direitos e deveres, entre autonomia e responsabilidade, entre escolhas individuais e bem coletivo. Quanto mais madura uma pessoa se torna, mais compreende que a verdadeira liberdade não diminui os outros. Ela cria condição para que todos prosperem juntos. E aqui chegamos a uma reflexão extremamente importante. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando liberdade sem perceber que ela está sendo construída diariamente pelas escolhas que fazem. Cada decisão fortalece ou enfraquece sua liberdade. Quem honra a Deus conquista direção. Quem cuida da saúde conquista energia. Quem fortalece a família conquista estabilidade emocional. Quem cultiva relacionamentos conquista oportunidades. E quem constrói essas 4 bases conquista a liberdade. Perceba como tudo está conectado. Uma pessoa sem direção desperdiça oportunidades. Uma pessoa sem saúde perde a capacidade de ação. Uma pessoa sem estabilidade familiar carrega conflitos constantes. Uma pessoa sem relacionamentos limita seu crescimento. Por isso, a liberdade não aparece do nada. Ela floresce como resultado natural de uma vida construída sobre fundamentos sólidos. É exatamente por isso que a liberdade ocupa a 5ª camada da riqueza. Ela representa o momento em que a pessoa deixa apenas de sobreviver e começa a viver com intenção. É quando existe clareza suficiente para decidir, energia suficiente para agir, estabilidade suficiente para sustentar escolhas e maturidade suficiente para lidar com as consequências dessas escolhas. A liberdade verdadeira não é a ausência de responsabilidades, é a capacidade de escolher conscientemente quais responsabilidades valem a pena. Não é fazer menos, é viver melhor. Não é fugir dos compromissos, é assumir compromissos alinhados ao propósito. Não é escapar da realidade, é construir uma realidade coerente com seus valores. E talvez o maior erro da nossa geração seja acreditar que liberdade está em possuir mais opções. Na verdade, liberdade está em possuir mais direção, porque quem não sabe para onde vai, transforma qualquer caminho em desperdício. Quem não possui propósito, transforma qualquer conquista em vazio. Quem não possui princípios, transforma qualquer oportunidade em risco. Por isso, a liberdade mais valiosa não é aquela que permite fazer tudo, é aquela que permite fazer aquilo que realmente importa. Com isso, ao terminar este vídeo, eu quero que você reflita profundamente sobre a sua própria caminhada. Você está construindo liberdade ou apenas acumulando distrações? Está fortalecendo as bases ou tentando alcançar o topo sem fundamentos? Está construindo uma vida que poderá sustentar a liberdade que deseja ou apenas sonhando com uma realidade para a qual ainda não está preparado? Porque a 5ª camada da riqueza não é apenas sobre tempo, não é apenas sobre escolhas, não é apenas sobre dinheiro. Ela é sobre viver de forma alinhada, consciente e intencional. Ela é sobre transformar prosperidade em qualidade de vida. Ela é sobre fazer com que tudo aquilo que foi construído nas camadas anteriores finalmente produza espaço para viver uma vida com significado. Agora eu quero encerrar deixando uma pergunta reflexiva. Se hoje você tivesse total liberdade de tempo, escolha e recursos, o que você faria com essa liberdade? Escreva sua resposta nos comentários. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que busca prosperidade verdadeira. E lembre-se,
A liberdade não é encontrada, ela é construída, um dia de cada vez, sobre os fundamentos certos. Nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando individualmente cada uma das 7 camadas da riqueza, mostrando os erros que mais destroem cada área da vida, os princípios que fortalecem uma prosperidade equilibrada e como aplicar tudo isso na prática. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!